Então vamos lá, pessoal, voltando aqui, segunda parte da aula. Definição 6. Então, se a gente tem aqui uma desigualdade válida para um poliedro P, a face definida por essa desigualdade é dada por todos os pontos do poliedro que satisfazem aquela desigualdade com igualdade, tá bom? Aí a gente vai dizer que essa desigualdade ela vai representar essa face, tá bom? E aí a gente vai também dizer que a face é definida por aquela inequação, tá? Então, por exemplo, ó, se a gente for olhar para essa desigualdade aqui, ó, então qual é a face induzida por essa desigualdade? São os pontos do poliedro que satisfazem essa desigualdade com igualdade, que é só esse ponto aqui, ó. Então a face induzida por essa inequação, ela tem um ponto só, é só esse ponto, tá bom? A face definida por essa inequação aqui, ó, é vazia, não tem nenhum ponto do poliedro que toca aqui nessa reta, né? Então não tem nenhum ponto que satisfaz isso aqui com igualdade, tá? Se fosse essa inequação aqui, ó, a face dela ia ser todo esse pedaço aqui do poliedro, porque ia ter esses dois vértices e todos os pontos que estão aqui entre eles, aqui, ó, que são os que tocam nessa reta aqui, ou seja, os que satisfazem essa inequação aqui com igualdade, tá bom? Ou seja, né, dá para a gente perceber que a questão da face aí para gente eu tô dando spoiler, tá? Eu acho que é bom eu dar esses spoilers para vocês irem tendo a intuição das coisas. Que a gente, daqui a pouco a gente vai introduzir aí um termo que a gente vai chamar de faceta, né? Que é assim, é uma face, então a face que tem a maior dimensão possível, né? Porque a dimensão é o que vai mostrar pra gente se a inequação ela é boa ou não é. Então essa face aqui, ó, induzida por essa inequação, ela tem dimensão zero, né? A face induzida por essa inequação tem dimensão um, que é só um ponto. A face que é definida por essa inequação aqui, ó, não, eu acho que eu estou falando não, eu falei bobagem aqui. A face, corrigindo agora, a face induzida por essa inequação aqui, ó, ela tem dimensão menos um, né? Porque como o conjunto aqui de soluções que satisfaz isso aqui é zero, a gente viu lá no começo, né, que quando a gente não tem nada, né, no conjunto lá dos vetores que a gente quer, a dimensão dele é menos um, né? Foi isso, né, que a gente viu, né? Cadê aqui? Deixa eu só voltar para confirmar aqui. Aqui, né, ó. Se S for vazio, então a dimensão de S é menos um, né? Tava no... eu saí procurando, tava escrito aqui no próprio slide. Tá, era isso que eu queria encontrar. Então, assim, ó, o conjunto de soluções que satisfazem essa igualdade aqui com igualdade, né, os pontos que tocam nessa reta aqui é vazio, nenhum. Então ele tem dimensão menos um. Essa face induzida por essa desigualdade tem dimensão menos um. Aí a face que toca aqui, ó, essa face induzida por essa desigualdade, ela tem dimensão zero, né? Porque ela tem um único ponto que satisfaz com igualdade, tá? Aí essa outra face aqui, ó, né, que pega esses dois vértices e todos esses pontos aqui, ela tem dimensão um, tá? Por quê, né? Porque ela é uma reta, né? Tá? Então tem dimensão um, tá? Aí não dá para ter uma face com dimensão 2, né? Porque o próprio poliedro tem dimensão 2. Então uma face dele vai ter dimensão um, certo? Eu tô dando um spoiler total aqui, né? E aí então a gente vai chamar de faceta a face que tem essa maior dimensão possível, que é a dimensão do poliedro menos um, tá bom? Então vamos ver essas definições agora certinho, agora que eu já dei os spoilers aí das coisas, né?
Então tá. F é chamada uma face própria de F se ela não, de P, né, desculpa, se ela não é o próprio P e se ela não é vazia, tá? Então a face do poliedro ela é sempre um pedaço do poliedro, tá? Ela não é o poliedro inteiro, tá? Mas também não algo que nem encoste no poliedro, tá? Ela tem que ser digamos, um pedaço do poliedro aí, falando aí a grosso modo, né? Uma desigualdade válida é dita ser um suporte de P se essa face for não vazia, tá? Então, ou seja, né, aqui, ó, essa desigualdade ela não está no suporte do poliedro, né? Ela não é o suporte do poliedro. Por quê? Porque ela nem toca no poliedro, né? A face aqui é vazia, a face induzida, né, por essa desigualdade. Essa outra aqui, ó, ela não é uma faceta do poliedro, porque ela não tá, tipo, não é a mais apertada aqui possível, mas como ela toca no poliedro, então é uma face aqui que tem dimensão, cadê? A face ela não é vazia, tá? Não estamos falando da dimensão ainda, né? Então essa face não é vazia, essa face tem um ponto aqui. Então ela está no suporte do poliedro, tá? Beleza? Então ela é um suporte, né? Ela é dita ser um suporte de P se a face não for vazia. Então aquela desigualdade lá, ela é um suporte daquele poliedro, tá? Essa vermelhinha, ela é um suporte desse poliedro aqui. Proposição 8. Seja P, esse poliedro aqui, deixa eu só falar uma coisa aqui, ó. Por que há essa distinção entre as igualdades e as desigualdades, tá? Que a gente, né, descreve o poliedro pode ter igualdades junto com desigualdades, né? E aí por que a gente tá interessado em deixar isso aqui bem separado? Pelo seguinte, ó, vou dar um baita spoiler aqui, ó. Vamos voltar para essa figura aqui, ó. Essa figura aqui, ó, ela está mostrando para a gente o quê? É um poliedro que ele tá desenhado em 3 dimensões, né? Só que esse poliedro, ele não é uma figura de 3 dimensões, ele tem 2 dimensões só. Eu conseguiria desenhar essa mesma figura aqui, a amarela, né, que eu estou falando, em 2 dimensões só, entendeu? Então, vou dar dando spoiler aqui pra caramba. Esse poliedro ele não tem dimensão cheia, que a gente vai falar daqui a pouco. O que é essa dimensão cheia, né? Acho que agora eu acho que a gente não falou ainda, né? Eu não sei se eu já tinha falado antes. Tinha? Não, eu vou falar agora, é isso? Não, eu já tinha falado, né? Já tinha falado. Tá. Tá, já tinha falado. Então, assim, desculpa, tá, pessoal? É que eu gravei a outra aula, agora eu me perdi, é que eu não sei o que eu já falei na outra aula, o que eu não falei. Talvez eu esteja sendo redundante aqui, mas não tem problema. Então, assim, por que esse poliedro não tem dimensão cheia? Né? Por que ele não é uma figura tridimensional? Né? Por causa dessa equação aqui, ó. Tá? Essa equação que diz que x3 tem que ser igual a 1, ela está dizendo que, ó, daquele poliedro bonitinho que você tinha tridimensional aqui, ó, aí eu quero só essa fatia aqui, ó, né? Então aí ele ficou com 2 dimensões só, tá bom? Então para a gente é importante saber se tem equações ou não tem no sistema, porque tendo equações, quanto mais equações tiver, mais vai diminuir a dimensão do poliedro, tá? Beleza? Então, por isso que quando a gente fala aqui onde eu estava, estava aqui, né? Proposição 8. Então, por isso que a gente vai sempre olhar para essas coisas assim, tá? Não misturando as equações com as inequações, tá? Porque a gente quer ter um olhar aqui especial para essas equações. Então, seja P esse poliedro e M o conjunto de índices das restrições que definem P. Se F é uma face não vazia de P, então existe um certo subconjunto de índices aqui, né, que a gente vai chamar de MF igual aqui, tal que, se eu olhar aqui na face, né, então todos os pontos que estão na face, eles vão satisfazer então todas
todas essas restrições com igualdade, tá? E as outras, as que não estão aqui, né, que não estão não, o índice não está nesse conjunto, aí satisfaz com desigualdade, né? É, isso aqui, ó, aqui, ó, só uma coisa que tem que ser dita aqui, ó. Vamos olhar para essa parte aqui, ó. É claro que assim, ó, como tem equações aqui no. Pode ter, né? Isso aqui pode ser vazio, tá? Esse m igual pode ser vazio. Mas vamos pensar primeiro no caso em que tem equações aqui, tá? Então, se tem equações, todo ponto do poliedro vai satisfazer essas equações, tá? Então, quando a gente está falando desse mf igual, ele é um cara que ele tem alguma inequação aqui que vai ser satisfeita com igualdade, tá bom? Então o M igual, ele é um subconjunto próprio do MF igual, tá bom? Então quando a gente está falando da face lá, né? É uma face não vazia, né? Então pelo menos uma das inequações aqui, uma das inequações, né? Ela vai estar satisfeita com igualdade, beleza? Aí as outras que eram igualdades, aí é claro que elas também vão estar satisfeitas com igualdade, né? Certo? Mas tem pelo menos uma das inequações aqui é satisfeita com igualdade. E aqui também é importante a gente perceber que a face ela é um poliedro, tá? Por que que ela é um poliedro? A gente está descrevendo ela aqui do mesmo jeito que a gente descreve os poliedros, né? Com equações e com inequações, né? Do mesmo jeito que a gente descreve um poliedro. Então ela é um poliedro também, tá? Outra observação aqui, ó, o número de faces de P é finito, tá bom? Beleza. Porque o número de vértices é finito, né? Então cada vértice é uma face. Vamos olhar aqui esses de duas dimensões aqui, né? Então isso aqui é uma face, ó. Essa aqui é outra face. Aí essa aqui é uma outra face. Essa aqui é outra face. Né? Então vai pegar os vértices, vai pegar a face aqui que contém dois vértices, né? E vão ser todas as faces do poliedro. Aí é claro que se fosse três dimensões, aí você ia ter faces de dimensão zero, faces de dimensão 1, então todas as faces de dimensão 1 aqui que tocam no poliedro, depois as faces de dimensão 2, né, que seriam essas aqui, né? Tá bom? Essa de baixo aqui, enfim. Beleza. Então, mas é um número finito de faces que o poliedro tem. Então, se f é uma face não vazia de P, f pode ser escrita como, né, com uma descrição de poliedro aqui, onde o A é aquela matriz lá dos iguais. Deixa eu ver um negócio aqui. Isso aqui tá meio que repetindo o que estava ali antes, né? Assim, aqui o que estava antes já estava dando essa pista aqui, né? Então, tá meio que quase que dizendo a mesma coisa que estava dito ali antes, né? Então eu estou descrevendo esse poliedro assim, e aí aquelas igualdades lá que tinham que satisfazer lá, tá contida nessas aqui. Beleza, vou deixar passar. Pela proposição 5, a proposição 5, só vamos lembrar aqui, ó, é a que estabelecia essa relação aqui, ó, né? Então dimensão de P mais o posto de A igual B igual, tal igual, a dimensão de P mais o posto disso aqui, que é igual a N. Né? Então a proposição 5 diz isso aqui pra gente. Né? Então vamos aplicar aqui. Ó. Cadê? Aqui. Ó. Então pela proposição 5, a dimensão de P mais o posto de A igual a N e a dimensão dessa face F, que ela é um poliedro, né? Então vale a mesma coisa para ela. E qual é o sistema de igualdades aqui desse poliedro? É esse cara aqui. Né? Então é o posto desse cara mais a dimensão do F vai dar N, certo? Logo, como o posto desse cara é maior do que o posto desse, porque ó, esse aqui ele tem pelo menos uma igualdade a mais do que aqui, né? Porque lembra que assim, na face,
alguma das inequações vai estar satisfeita com igualdade. Então os pontos daqui satisfazem todos as igualdades que tinha que satisfazer lá, que estavam definidas no poliedro, e mais uma dessas inequações lá, que lá no poliedro era inequação, na face vai estar satisfeita com igualdade, tá? Então o posto desse cara aqui vai ser maior do que o posto desse, tá? Que ele tem um cara a mais aqui. E, portanto, a dimensão da face vai ser menor do que a dimensão do P, tá bom? E aqui, assim, né, tem uns detalhes meio chatos, assim, é chato ficar olhando todos os detalhes, mas é porque se você tomar o pé da letra aqui, o que eu falei, talvez não tá muito preciso, né? Porque o fato dele ter uma coluna a mais aqui não significa nada, né? Porque isso não influencia no posto se essa coluna for linearmente dependente com as outras e tal, né? E na verdade não é nem coluna, que no caso é linha, né? Que ele tem a mais aqui, né? Nesse caso é uma linha a mais. Mas essa linha que ele tem a mais, ela não é linearmente dependente com as outras, porque lembra que a gente estava olhando para um poliedro que ele tem uma descrição que não é redundante, né? E ele também não tem igualdades implícitas, né? Vocês lembram disso? Então, por isso é que, de fato, aí eu coloquei um cara a mais, mas eu não coloquei um cara a mais que era redundante, por isso que aumenta o posto, tá? Então, aumentou o posto, e aí, então a gente vai ter que a dimensão do F é menor do que a dimensão do P, né? Porque tinha aquelas coisas lá que relacionavam lá o posto com a dimensão, enfim. Então tá bom. Aí, definição 9, tá? Então assim, a dimensão de uma face vai ser sempre menor do que a dimensão do poliedro, tá bom? Graficamente essas coisas são sempre fáceis de ver, né? Então se fala face é sempre algo que é um pedaço aqui do poliedro, né? Definição 9. Seja F uma face própria de um poliedro P. Disse que F é uma faceta, e no inglês é facet, tá? Por isso que ele deixou em inglês aqui, tá? Então diz que F é uma faceta de P se a dimensão de F for igual à dimensão do poliedro menos 1, tá bom? Então é a face que tem a maior dimensão possível, tá? Que eu já dei spoiler para vocês. Então agora está aqui a definição formal. Proposição 10. Se F é uma faceta de P, então existe um cara lá, uma inequação que está satisfeita com igualdade, né? Certo? Só me dá um minuto aqui para eu tomar uma água e descansar um pouco. Descansar um pouco também, porque agora aqui são 1h45, né? Eu fico falando. Na sala de aula até pelo menos vocês me interrompem um pouco, né? Eu descanso um pouco. Deixa eu descansar um pouco aqui, peraí. Ó, pessoal, eu vou fazer o seguinte aqui, tá? Essa demonstração aqui, ó, é só você voltar lá ver o que que é a proposição 8, ver o que que é a proposição 5, e aí você vai ver que isso aqui é bem fácil de verificar, tá bom? Então vou deixar aqui para vocês fazerem isso, tá bom? Certo? Só para a gente conseguir entender aqui entender não, desculpa. Eu tô querendo que vocês entendam a intuição das coisas, mas eu também não quero que vocês fiquem preguiçosos, né? Assim, porque eu falando também, né? Todo mundo finge que entende, vamos dizer assim, né? Tipo assim, o professor tá falando aí, deve estar certo, né? Então, assim, dá uma conferida lá, volta lá na propriedade 8, na proposição 8, vê o que que ela diz, volta lá na proposição 5. Eu estou pedindo para vocês fazerem isso porque é uma demonstração fácil, tá? As demonstrações mais complicadas eu até tirei do slide, tá bom? Então depois dá uma voltada lá só
para você não ficar só acreditando no que o professor está te falando. Mas vamos pegar a intuição aqui, que é a parte que eu estou mais interessado aqui. Pelo menos isso, vai. Se você não, se você não for olhar aqui as demonstrações que eu estou falando, pelo menos fique com a intuição, né? Então a intuição é o quê? Ó? O sistema linear que descreve P contém uma desigualdade que representa a faceta F, tá bom? Então se há uma faceta, tem que ter lá uma desigualdade que representa ela, tá bom? E aqui a gente está falando de uma, tá? É uma desigualdade que representa ela. Beleza? Então, se ela é faceta, tem que ter essa desigualdade lá que representa ela, tá? E aí, portanto, essa desigualdade que representa ela, na faceta, ela vai estar satisfeita com igualdade, né? Os pontos lá vão satisfazer ela com igualdade. Proposição 11. Se f é uma faceta de P, em todo sistema linear que descreve P, é necessário que haja pelo menos uma desigualdade representando f. Em outras palavras, se não houver uma desigualdade representando f, o sistema linear descreve outro poliedro, tá bom? Porque era uma faceta do poliedro. Se você não colocou ela lá, então você não está descrevendo o poliedro, tá bom? Porque aqui, ó, por exemplo, ó, isso aqui, ó, se a gente for descrever esse poliedro e não colocar essa restrição aqui, tudo bem, porque ela não era uma faceta, né? Certo? Ela era uma face, mas ela não era uma faceta. Agora, essa aqui é uma faceta. Se eu estou descrevendo o fecho convexo aqui e não colocar esse cara, então eu não estou descrevendo esse cara, né? Ela é necessária para descrever o poliedro. Tá bom? Aqui é uma parte que eu pulei, né? Tinha alguma coisa aqui, o lema de Farkas, que ele ia usar depois. Eu estou pulando aqui, ó, do 20 para o 23, tá bom? Proposição 12. Toda desigualdade aqui dessa forma aqui, né, que represente uma face F de um poliedro não vazio P, tal que a dimensão da face é menor do que a dimensão do poliedro menos 1, é irrelevante para a descrição linear de P, tá bom? Então ele está dizendo assim, ó, trocando em miúdos, né? Toda face que não é faceta é irrelevante. Eu não preciso dela, tá? Para descrever o meu poliedro, tá bom? Então, lembra que eu falei, essa aqui, ela pelo menos ela é o suporte do poliedro, ela não é tão ruim quanto essa, tal. Só que ainda assim ela está sendo taxada de irrelevante, porque se a gente vai descrever o fecho convexo, aí a gente não precisa dessa aqui, né? Tá bom? Então ela vai ser irrelevante aqui para a descrição do poliedro. Beleza. Observações. Se eu pegar aqui, ó, duas desigualdades válidas para um certo poliedro P e eu olhar aqui, ó, o conjunto de pontos que satisfaz essa aqui com igualdade for igual ao conjunto de pontos que satisfaz eu basicamente eu estou olhando para a mesma. O que eu fiz? Ah, não, tá. Eu dei um barra aqui, mas tá bom. Desculpa. Então, assim, eu tenho duas desigualdades. E aí, eu estou olhando agora para os pontos que satisfazem essa aqui com igualdade e os pontos que satisfazem essa aqui com igualdade. Se são os mesmos pontos, então essas duas desigualdades são ditas equivalentes, tá? Agora, note que assim, ó, elas não são necessariamente idênticas, tá? Então, é diferente eu chegar e falar para você assim, ó, essa inequação é idêntica a essa. Lembram lá no começo da aula que eu falei o que é idêntico, né? Eu simplesmente pegar essa inequação e escalar ela, né? Multiplicar por um escalar e dar na outra, elas seriam idênticas. Aqui ele está falando que assim, pode acontecer de eu ter duas inequações que não são idênticas, mas que se eu olhar para o conjunto de pontos que satisfazem essas inequações aqui com igualdade, e dá exatamente o mesmo conjunto de pontos, tá? Então elas são equivalentes, mas elas podem não ser, tá, idênticas,
Beleza? É claro que se elas forem idênticas, né, elas vão ser equivalentes aqui nesse sentido, tá? Mas o inverso nem sempre é verdade, tá? Pode ser que eu tenha duas equivalentes que não sejam idênticas. Se não seja aqui um sistema desse aqui, o conjunto de igualdades do sistema linear que descreve P, tá? O P, um poliedro aqui em Rn, né? Então, para U em R de M igual e lambda maior que zero, os dois conjuntos abaixo são iguais. Vamos ver quais conjuntos são esses, né? Aqui eu estou olhando, ó, todo ponto X que satisfaz esse sistema e essa inequação. Essa inequação, ela era... Deixa eu só ver aqui se a gente está falando alguma coisa especial aqui dessa inequação. Ah, tá. A única coisa que a gente sabe dessa inequação, né, é que ela é válida para o poliedro P, tá? Então, assim, eu peguei um sistema de equação que tinha lá no poliedro, né, e joguei lá junto uma inequação que é válida para esse poliedro, né? Aí eu estou comparando esse conjunto aqui com... Deixa eu ver aqui... Tá. Ó, aqui basicamente o que ele está dizendo é assim, né? É que eu acho que aqui ó, vai entrar, vai dar uma intuição aqui, por que que quando acontece isso aqui, né? De delas serem equivalentes e não serem idênticas, né? Que é assim, ó, se você olhar essa inequação de baixo aqui, ó, o que que ela é, né? Ela é uma combinação linear, tá? Se você olhar para esse lado aqui, ó, o U vezes o A igual e o U vezes o B igual, isso está me dizendo que ela é uma combinação linear das equações que estavam aqui nesse sistema, tá? Então imagina que eu pego uma combinação linear disso e gero uma inequação, né? E aí eu pego essa inequação que ela já está satisfeita, né? Porque se esse sistema lá tem que ser satisfeito, quando eu pego uma combinação linear lá do sistema, vai me dar uma equação que vai estar satisfeita, né? E aí eu somo isso com essa desigualdade aqui, ó. Eu meio que eu não tô, tipo, essencialmente essa desigualdade aqui, ó, eu posso dizer aqui que, entre aspas, ela é igual, é que ela é equivalente, o termo certo, né? Ela vai ser equivalente a essa de cima, tá? Por que que ela é equivalente à de cima? Porque se eu eliminar esse pedaço aqui, ó, eliminar esse U vezes A, não sei o que, eliminar isso aqui, aí ela de fato vai ser igual, né? Só que esse pedaço aqui, ó, ele é uma combinação linear desse pedaço aqui, ó, que é o que bate com igualdade, né? Então eu peguei uma combinação linear de igualdades e somei nessa inequação aqui, ó. Então, meu amigo, você não fez nada, você meio que encontrou uma outra cara diferente, mas para descrever aqui os mesmos, é basicamente a mesma equação, né? A mesma inequação, né? Então elas vão ser equivalentes, mas elas não vão ser idênticas porque não vai, tipo, você não vai conseguir simplesmente pegar um escalar e multiplicar aqui para chegar nessa outra, tá bom? Ela só pegou um pedaço lá do sistema que sempre tem que estar satisfeito, pegou a combinação linear e somou nesse cara aqui, tá bom? Beleza? É, se ficou indigesto aí o que eu falei, para um pouco aí, pensa um pouco, tá bom? Para mim, assim, ó, pessoal, qual é a sensação que eu tenho, tá? Quando eu estou estudando essas coisas? É que, assim, não tem nada complicado, só que são muitos detalhes. Então, tipo, chega uma hora que começa a cansar a nossa cabeça. E aí, às vezes, parece até, chega a pensar, né, em alguns momentos que a gente dá uma fraquejada, vamos dizer assim, né? A gente às vezes pensa, né? Assim, pelo menos quando a gente está começando aí na disciplina, né? Ah, eu acho que eu não estou entendendo nada, eu acho que isso é muito difícil e tal, né? Mas a questão é que não é, tá? São detalhes, muitos detalhes, e às vezes cansa um pouco, então eu acho que
o melhor jeito de você entender essas coisas é ir no seu ritmo, entendeu? Então, às vezes o ritmo que o professor está explicando pode ser que para você seja lento demais, mas pode ser que para uns, né, para uns é lento, para outros é rápido demais. Então, tipo, o ideal é você ir no seu ritmo, tá bom? Então vai lendo as coisas, se você não entendeu algum ponto, para, pensa, né? Volta um pouco para trás, que às vezes faltou alguma coisa lá de trás, tá bom? Então, beleza. Última observação. Assim, para lambda mark zero, se eu olhar aqui para esse sistema, implica nisso aqui, são... esse sistema... Deixa eu voltar aqui. O lambda é esse cara aqui, né? É isso? É que trocou a ordem aqui, por isso que eu não estava encontrando. Tá, então o lambda é esse cara aqui. E o lambda zero é esse cara aqui, né? Então, se eu pegar aqui, ó, essa inequação aqui, né, que veio daqui, e olhar para essa inequação, que é essa de baixo aqui, né? Elas são equivalentes. Tá, beleza, era o que eu tinha falado lá já, né? Eu fiquei um tempão falando isso já. Tá bom. Seja P um poliedro descrito por Plá, de novo, né? Aquela mesma descrição. Então, se dimensão de P for N, então ele tem dimensão cheia, né? Então, se ele tem dimensão cheia, a descrição linear de P é única, a menos de multiplicação de desigualdades por escalares. Tá? Se a descrição não tiver redundâncias, cada desigualdade do sistema linear representa uma faceta. Tá bom? Então, no caso de dimensão cheia, vai valer isso aí. Tá? Você não tem outro jeito de descrever as facetas. Tá? O único jeito que você vai ter de descrever isso aqui vai ser exatamente colocar essas facetas aqui e com inequações idênticas, tá? Não vai ter esse papo de equivalente, mas que não é idêntica. Só vai dar para descrever com inequações idênticas a essas aqui, tá bom? Ou seja, você poderia até multiplicar isso aqui por um escalar, mas você não vai fugir disso, tá bom? Para descrever esse poliedro aqui, porque ele tem dimensão cheia, né? Ele está no R2 e ele tem dimensão 2. Agora, esse poliedro aqui ele já não tem dimensão cheia, né? Ele está no R3, mas ele tem dimensão 2, tá? Então, essa observação não se aplica a esse poliedro aí, tá? Agora, olhando a segunda observação agora, se a dimensão do poliedro for igual a n menos k com k maior que zero, então ele não tem dimensão cheia, uma descrição linear mínima deve conter k igualdades linearmente independentes, tá? Que vai ser esse pedaço aqui, ó, das igualdades lá. Além disso, para toda faceta f de p representada por uma desigualdade, lá daquele sistema aqui, ó, deve existir uma desigualdade da forma dessa forma aqui, né, que é aquela forma equivalente lá, né, que é assim, você pegar a desigualdade somando com uma combinação linear das igualdades do sistema, tá? Então deve existir alguma desigualdade nessa forma aqui, tá bom? Beleza? Então sempre é a parte chata, eu diria aqui do estudo de combinatória poliédrica é essas igualdades, tá? Porque elas estragam a dimensão do poliedro e aí, tipo, tudo entra umas coisas a mais aqui, tá? Mas a intuição é a mesma, tá bom? Beleza. Caracterização de facetas. Seja P definido como no teorema anterior e F uma face própria de P, dada por dessa forma aqui. As seguintes afirmações são equivalentes. F é uma faceta de P, e a outra afirmação aqui que é equivalente a essa, né? Se todo x que está na face, então todo ponto da face, satisfaz essa equação aqui, então o π
ele tem essa forma aqui, que tem a ver com aquele negócio da equivalência lá que a gente tinha falado, né? Que aí, então ele pega lá um pedaço das equações, lá, uma combinação linear das equações e mais essa equação aqui, que é a dos pontos lá que satisfazem com igualdade lá em cima da face lá, né? Certo? Aí, ó, uma forma equivalente de enunciar B. Seja isso aqui uma desigualdade válida para P e F' a face definida por ela. Se F está contido em F', então aí tem esse negócio aqui para algum Plá. Vamos fazer assim, ó, pessoal, só porque também eu também não, eu tô começando a ver que o tempo aqui já está pegando também, né? A gente vai aplicar esse teorema daqui a pouco e aí a gente volta aqui já, tá bom? Só é porque é difícil narrar tudo isso aqui, né? É igual isso aqui, não sei o que, não sei o que. Vamos aplicar o teorema e a gente vai entender por que a gente está falando desse teorema aqui, tá bom? Pra gente aqui o nosso foco também não é ficar, tipo, né, olhando todos os detalhes aí, nos mínimos detalhes. Então vamos aplicar o teorema, a gente já entende a utilidade dele aqui, ó. Então, exemplo do uso do teorema 14. Vamos usar a figura padrão, que é aquela lá, né, essa aqui, ó, que ele está chamando de figura padrão, é essa aqui, tá? O exemplo padrão aqui. Vamos voltar aqui. Então vamos usar a figura padrão. Considere o poliedro PI, que é o fecho convexo desse poliedro P lá da figura padrão, com o Z3 aqui, tá? Então assim, a gente só está olhando agora para os pontos inteiros, tá? Porque ó, vamos olhar esse poliedro aqui, ó. Cadê? Ó, e nem todos aqui não dá para saber, né? Mas se a gente for olhar aqui, né, na própria figura que estava ali, ó, eu só tô achando estranho que lá ele tá parecendo um caixão, né? E aqui ele não tá parecendo um caixão, né? O que aconteceu aqui? O desenho dele aqui é um caixão, né? Agora lá ele não tá mais um caixão, né? Eu não entendi o que aconteceu aqui. É que eu acho que, na verdade, talvez o desenho, porque ele tem essa pontinha, deixa eu só ver aqui, é A, B, C, D e E, né? A, B, C, D e E. É que aqui ele tá. Parece que o desenho ficou um pouco diferente lá, né? Ele tem. Aqui ele parece um caixão direitinho. E lá parece que ele não tá tão com essa cara de caixão aqui. Mas é o mesmo poliedro, tá? Aqui ele tá desenhado com mais detalhes aqui, ó. Tá bom? E aí, então, vamos olhar para o fecho convexo disso, mas fazendo a intersecção daquele poliedro com os inteiros, tá? Então, esse vértice D aqui, ó, ele não é inteiro, tá bom? Então, quando a gente for olhar o fecho convexo disso, vai dar isso aqui, ó, vai pegar o A, o E, esse vértice aqui, ó, que não era vértice, agora vai passar a ser um vértice, tá? Aí o C e o B, tá bom? Esse é o fecho convexo dos pontos inteiros, esse D aqui não é inteiro, tá? Mostremos que x1 mais x3 menor ou igual a 3 é uma faceta do PI, tá? O PI é esse poliedro aqui que eu acabei de falar, o fecho convexo dos pontos inteiros. Na figura ao lado, vemos que os pontos inteiros de PI são 0, 0, 1. Então lembra que assim, ó, nesse poliedro tinha a equação x3 igual a 1, tá? Lembra lá, ó, na figura padrão aqui, ó, tinha essa equação aqui, ó, x3 igual a 1, tá? Então nesse desenho de agora, nem tá o x3, tá? A gente está desenhando só o x1 e o x2, tá? Então o x3 é sempre 1, ó. Aqui é 1, 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 aqui é 1. Tá? A gente vai olhar só para o x1 e para o x2, tá? Então x1 e x2, quais são os pontos inteiros? 0, 0, que é o A, 2, 0, que é esse aqui, é o E, né? O 0, 1, que é o B, né? O 1, 2, que é
esse aqui, esse novo vértice aqui, o 1, 1, que é esse vértice do meio, e o 2, 1, que é o vértice 2, 2, 1, é esse aqui, tá? Esse cara não é vértice, né? Esse ponto não é vértice, mas ele é um ponto inteiro que está no poliedro. Beleza. Então, esses são os pontos inteiros de PI. Beleza. Aí aqui, ó, se a gente for olhar esses dois pontos aqui, ó, eles são os que satisfazem isso aqui com igualdade, né? Ó, vamos ver aqui, ó, 2, o x3 é 1, né, nele, e aí o x1 é 2, então 2 mais 1 vai dar 3. Então esse ponto vai satisfazer essa inequação com igualdade. E esse ponto qual que era mesmo? É o 2, 0, né? Então 2, 0 é o A, tá? Então o ponto A satisfaz essa desigualdade com igualdade, tá? O outro ponto, 2, 1, que é o ponto 2, 1, é esse aqui, né? 2, 1. Esse cara aqui, né? Não, não é esse cara aqui. O 2, 1 é esse cara aqui, é o E, tá? Eu já até esqueci qual era o outro que eu tinha falado. Não, o E é o 2, 0, cara. O E é o 2, 0. O 2, 1 é esse cara aqui, ó, tá? Então o E e esse outro vértice aqui, tá? Que lembrando que o fecho convexo que eu tô falando agora não tem o D, tá? Porque o D não é inteiro. Então o fecho convexo vai cortar aqui, ó. Então esses dois vértices aqui, ó, satisfazem essa inequação aqui com igualdade. Então já dá até para saber qual é essa inequação, né? É essa aqui, ó, né? Que de fato, como o x3 é igual a 1, então no fundo essa inequação está falando para a gente que o x1 é menor ou igual a 2, né? Que é justamente essa reta aqui, né? O x2 é menor ou igual a 2 é essa reta aqui, ó. Tá? Então, quais são os dois pontos que tocam essa reta aqui, ó? É esse e esse, os dois pontos inteiros, né? Esse e esse. Então aqui, primeiro, note que a desigualdade é válida para PI, tá? Então a gente notou isso aqui porque a gente já olhou qual que é ela, né? Tá? Agora seja F é, essa face aí, né? Os pontos que satisfazem isso com igualdade. E F' uma face genérica de PI, tá? Porque assim, né? Agora a gente vai querer aplicar o teorema lá, tá? Que ele fala aqui da face genérica e tal. Então já vamos ver aqui o que a gente vai fazer, né? Então assim, eu peguei uma face do poliedro e aí eu tô pegando alguma face genérica do PI. É uma face que eu não sei qual é, tá? Definida por alguma desigualdade que eu não conheço, tá? Porque assim, ó, deixa eu dar a intuição. Acho que agora é o momento para eu dar a intuição para vocês. Que é o seguinte, ó. Eu estou querendo provar que uma inequação é faceta, né? Então aqui graficamente eu já acho que eu já convenci vocês que essa inequação é faceta, porque né, ela está pegando aqui em dois vértices do poliedro. Eu já sei que ela é faceta, mas eu quero provar isso agora na unha aqui, né? Então eu peguei a inequação aqui, ó, e tô olhando para essa face aqui, ó, tá? Face induzida por ela, tá bom? Agora eu quero provar que ela é uma faceta, tá? Então o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar alguma face genérica do PI, tá? E aí, como eu não conheço essa face, tá? Eu tô pegando uma face que eu não conheço. Eu sei que tem alguma desigualdade nela, alguma desigualdade que define essa face. Tá? Então essa desigualdade ela vai ter algum coeficiente aqui π1 para o x1, algum coeficiente π2 para o x2, algum coeficiente π3 para o x3 e algum π0 aqui para o lado direito. Tá bom? Eu não sei que inequação é essa, mas ela tem que existir, porque se é uma face do PI, tem que ter uma inequação que define ela. Né? E aí, agora só que assim, a gente está falando não só de uma inequação, de uma face qualquer, genérica de PI, mas uma face genérica que contém a face F, tá? Então, assim, essa face aqui, primeiro assim, eu tenho que ver que é uma face do poliedro, né? Então, assim, é uma face do poliedro, né? Agora, para eu saber se ela é uma faceta ou não, eu vou pegar uma face do poliedro que contém essa face.
tá? Então a estratégia é essa, né? Então deixa eu só voltar aqui numa figura, ó. Aqui, por exemplo, ó, essa desigualdade aqui, ó, né? Aí qual é a face induzida por ela? É esse ponto aqui. Aí se eu pegar uma face genérica do poliedro, por exemplo, essa aqui, ó, que contém essa face, né? Então ela contém esse ponto aqui, ó, tá? Aí eu estou dizendo que essa minha face vermelha está contida nessa face aqui, certo? Porque a minha face é o quê? É esse ponto aqui, ó. Essa outra face é o quê? São todos os pontos que estão nessa reta. Então essa face está contida nessa, tá bom? Só que quando a gente fizer isso, então se há uma face do poliedro, sempre vai ter. Eu vou dar um spoiler aqui mais pra frente, né? Eu vou dar spoiler agora, né? Que assim, sempre vai ter uma faceta que contém a minha face, tá? Só que assim, se a minha face é uma faceta, a hora que eu pegar a faceta que contém a minha face, eu vou descobrir que é a minha própria face, né? Então, ou seja, eu vou estar provando que essa face é uma faceta, porque eu peguei uma face do poliedro que continha a minha face e aí eu descobri que na verdade era a minha própria face que era a faceta do poliedro, tá bom? É mais ou menos isso, tá? Tô tentando ajudar aí na parte da intuição, porque senão fica muito rabisco aqui e pouca intuição, né? Então vamos lá, então vamos voltar aqui, ó. Peguei então a face aqui F, que é a que eu quero ainda provar que é faceta, eu ainda não sei, né? Mas eu vou tentar provar que é faceta. Aí eu pego uma face então genérica do poliedro que contém a minha face, tá bom? E que ela é descrita por alguma desigualdade que eu não conheço. Aí o que, que eu tenho que fazer, né? Eu vou pegar assim, ó, se essa desigualdade definir faceta, deve ser possível chegar a essas mesmas relações. Opa, que isso? Ixi, acho que eu pulei um slide que não era para ter pulado, hein? Me dá só um minuto aqui, senão eu vou ter que recorrer aqui ao, ao slide original aqui do Cid, ó. Deixa eu ver. Eu sem querer, eu pulei o 29, não era para ter pulado o 29. Então vamos aqui. Falhas técnicas. E cadê o slide do Cid agora, né? Quem sabe faz ao vivo. Não sei nem onde está o... Cadê o slide do Cid? Não está no downloads? Cadê a atualização? Pá, quali, documento. Tá, não tá aqui. Ai, 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 não acredito, hein? Era o ponto alto da aula aqui, que é o ponto em que a gente vai provar que é faceta. Deixa eu só tentar ver se eu abro um recente aqui. Opa! Ufa! Ufa! Vamos lá. Eu só tive que recortar aqui, eu só explicando aqui para vocês que como o slide dele tá com 2 slides por página, eu tive que recortar isso aqui para ficar um slide por página. Por isso que eu comi bola aqui, eu tive que recortar os slides e acabei comendo bola aqui. Então vamos aqui, ó, slide 29, tá bom. Então vamos aqui, ó. Agora só de raiva eu vou acompanhar por aqui. Tô brincando, não vou ficar com raiva não, senão aí piora tudo. Então, tá bom, vamos voltar aqui, ó. Então a gente estava aqui nesse ponto, né, que a gente estava com a nossa face, que a gente quer provar que é faceta. Aí a gente pega então uma face genérica de PI que contém a minha face e ela é descrita por uma certa desigualdade aqui que eu não conheço. Aí o que, que eu vou fazer, ó? Pelo teorema 14, né, a aplicação do teorema 14, ela vai me dizer que o quê? Se a minha desigualdade lá define mesmo uma faceta, então existem constantes alfa maior que 1 e U em R satisfazendo
isso aqui, né, ó, vou pegar o alfa, multiplicar pela minha desigualdade, né, porque isso aqui é a minha desigualdade, ó, é o x1, aqui é o x1, x2, x3 e o lado direito lá dela, né? Então é 1, 0, 1 e 3, tá? Então vou multiplicar a minha por alfa e vou multiplicar a parte do sistema de igualdades lá por u, né? Vocês lembram daquela aqui, né? Ó, isso aqui, né? Ó, tá? Dessa coisa de pegar. E aí qual é a igualdade do nosso sistema? Ele tem uma só, né? Que é o x3 igual a zero, que é o que estava. É o que estava. É o que estava na figura lá que a gente gosta de mostrar. Cadê? Eu não. Bom, eu tô aqui, tá. É só para vocês acreditarem em mim, né? Ah, e eu disse x3 igual a zero, né? Ainda bem que eu voltei. Então é x3 igual a 1, né? Então, mas tem uma igualdade aqui, ó, x3 igual a 1, né? Então vamos lá no. Voltar aqui no slide 20. Eu tenho que contratar alguém para fazer cortes nos meus vídeos, cara, que eu não sei, eu nunca faço, eu não sou editor, vai, eu só gravo os vídeos. Tinha que cortar essas partes, mas vamos lá. Então, qual é a igualdade, né? Então, não tem um sistema, e o sistema de igualdades tem uma igualdade, que é o x3 igual a 1. Então, ou seja, né, é coeficiente 0 no x1, 0 no x2, 1 no x3 e 1 do lado direito, tá bom? Então, esse é o cara que eu vou multiplicar por u, tá bom? Então, se essa faceta lá desconhecida lá que eu tô falando, eu tenho que conseguir chegar nela através da minha desigualdade, né? Lembra que assim, elas seriam equivalentes, né? Então a minha desigualdade ela seria equivalente a essa faceta, que é o que eu quero provar, né? Então se ela for uma faceta, ela tem que ser equivalente a essa faceta que eu peguei aqui, ó, né? Então, ou seja, né, tem que ter um alfa que eu multiplico a minha desigualdade, mais um u que eu multiplico lá o sistema de igualdades do meu poliedro para obter essa face aqui, essa inequação aqui, desculpa. Logo, as constantes u e alfa devem satisfazer esse sistema aqui, ó, tá? Que é o que, né? A gente só está colocando aqui, então x é o π1 vai ser igual ao alfa 1, né? Porque é alfa 1 e o u aqui é zero, né? Então a gente conclui aqui que π1 é igual a alfa. π2 é igual a zero, né? Porque ó, π2 igual a zero, aqui é zero também. π3 é igual a alfa mais u, que é o alfa está sendo multiplicado. O π3 é igual ao alfa vezes 1 mais u vezes 1. Então, alfa mais u. E o final aqui, π0, é igual a alfa 3, né, 3 alfa, mais u, certo? Aí, pegando esse sistema aqui, isola daqui, isola de lá, tá, substitui daqui, substitui de lá, né? Eliminando-se o alfa e o u desse sistema, pode-se escrever π0 e π2 em função de π1 e π3, obtendo-se as seguintes relações entre os coeficientes. O π2 tem que ser zero e o π0 tem que ser 2π1 mais π3, tá bom? Fazendo essas continhas aí, né? Ou seja, né, o que eu descobri aqui, né? Eu descobri que quando eu quero provar, né, que uma certa desigualdade é faceta, qual o caminho que eu estou fazendo, tá? Esse é um dos caminhos que eu posso fazer, tá? Essa é a parte que mais importa aqui, tá, pessoal? Não, é a cereja do bolo, tá? É assim, eu tenho uma desigualdade, eu quero provar que ela define faceta. Como que eu faço? Um jeito de fazer é esse aqui. É pegar a tua desigualdade, considerar que a face lá dela, né, é definida por ela, depois tomar uma face genérica de PI que contém a tua face, e aí você vai olhar para a desigualdade que define essa face genérica,
né? E aí você vai fazer uma relação entre os coeficientes dessa desigualdade aqui genérica com a tua inequação, tá? Então, fazendo isso aqui, ó, a gente descobriu que se a minha desigualdade define faceta, então o π2 tem que ser zero e o π0 tem que ser duas vezes o π1 mais o π3, tá bom? Certo? Se a minha desigualdade definir faceta, né? Assim, se o x1 mais x2 definir uma faceta, deve ser possível chegar a essas mesmas relações entre esses coeficientes aqui, usando o fato de que a minha face está contida nessa face genérica, tá bom? Então, assim, a gente chegou nessa conclusão aqui, agora a gente tem que chegar nessa mesma conclusão por essa outra forma aqui. Se a gente chegar nessa mesma conclusão usando esse fato aqui, ou o fato de que a minha face está contida nessa face genérica, aí eu provei que é faceta, tá bom? Então vamos ver se eu consigo chegar a essa conclusão aqui, ó. Dessa forma, né? Então aqui, ó, então assim, agora vamos usar isso aqui como um fato, né? Então assim, a minha face, ela está contida nessa faceta genérica. Portanto, todos os pontos que estão contidos na minha face vão estar contidos nessa face genérica também, né? Então assim, esse ponto estava na minha face, então ele vai estar nessa face genérica também. Esse ponto estava na minha face, então ele vai estar na face genérica também. Se ele está na face genérica também, é porque esse ponto satisfaz aquela inequação lá que descreve lá que descreve aquela face, ela vai ter que satisfazer isso com igualdade, certo? Porque os pontos que estão na face satisfazem isso com igualdade. Então esse ponto aqui ó, vai ter que satisfazer aquela inequação com igualdade. Então vamos ver os coeficientes aqui, ó. 2 é o coeficiente do π1, 0 o coeficiente do π2, então o π2 nem aparece aqui, 1 o coeficiente do π3, e isso tem que ser igual a π0, né? E aqui, ó, 2 é o coeficiente do π1, 1 é o coeficiente do π2 e 1 é o coeficiente do π3, e isso tem que ser igual a π0, certo? Porque a desigualdade lá, ela diz que ela é essa aqui, né? E para ela estar satisfeita com igualdade, isso aqui tem que ser igual a π0, tá bom? Beleza. Aí agora, aí a gente vai de novo, a gente tem um sistema aqui, tem duas equações, a gente vai ter que dar uma massageada nesse sistema, né? Para a gente isolar aqui, ó, chegar à conclusão que o π2 é igual a zero, isolar o π0 aqui para chegar no que é igual ao que, né? Aí fazendo isso, se a gente conseguiu, né, obter essa relação através desse sistema, fazendo as contas aqui, né? Então, por exemplo, por que que o π2 é igual a zero? Vamos ver, por que que o π2 é igual a zero? Porque... vamos olhar isso aqui primeiro. Ó. π0 igual a 2π1 mais π3. Ó. Isso aqui já está aqui na cara, né? π0 igual a π2 mais π3. Então nem preciso massagear, já está aqui de graça. Isso sendo verdade, agora eu vou substituir o π0 aqui, ó, nessa de baixo, tá bom? Então vai ficar 2π1 mais π2 mais π3 igual a 2π1 mais π3. Então, passando aqui para o outro lado, esse cara vai cortar com esse cara aqui vai cortar com esse, ó, π3 vai cortar com π3, π1 é 2π1, 2π1 vai cortar, vai ficar π2 igual a... tá, e o π0 daqui, opa... Ah tá, é que eu substituí o π0, né? Desculpa. Então eu substituí o π0, então aqui vai ficar 0, né? Então vai ficar π2 igual a 0, tá bom? Então eu cheguei nessa relação só olhando esse sistema, olhando esse fato aqui, ó, de que a minha face está contida nessa face genérica. Então todos os pontos que estão na minha face estão contidos nessa face, e aí eu cheguei nessa relação. E aí essa relação coincide com a relação que eu tinha visto aqui antes, tá? A outra, essa relação eu falei, se a minha fosse faceta, ela teria que ser equivalente a essa outra aqui, né?
Eu pegaria, multiplicaria a minha inequação por alfa, multiplicaria as equações do meu sistema por um u, né? É uma combinação linear lá das equações do meu sistema, e aí eu chegaria nessa, para ter essa equivalência assim, teria que valer essa relação. Aí eu então, chegando dessas duas formas diferentes e batendo as relações, que é o caso aqui, né? π2 igual a zero, π2 igual a zero, π0 igual a 2π1 mais π3, π0 igual a 2π1 mais π3. Então valeu a mesma relação, né? Olhando dessas duas formas diferentes, então eu consigo concluir que de fato a minha inequação é uma faceta, tá bom? Isso aqui, pessoal, eu também não, assim, eu não sei se eu consigo dar uma intuição para vocês. A gente está simplesmente aplicando lá o teorema, né? Eu não sei se eu consigo dar uma intuição para vocês agora. Deixa eu pensar um pouco aqui, vai. Se eu tiver uma luz aqui, quem sabe eu possa dar uma intuição. Pelo menos a gente tem, digamos, uma receita de bolo, né? Para provar que uma inequação define faceta, né? É que eu acho que o jeito mais intuitivo pensando assim, de intuição não é esse jeito aqui. É o jeito que eu vou falar daqui a pouco. Acho que talvez esse jeito aqui não seja o jeito mais intuitivo, né? Deixa eu só parar um pouco para pensar aqui. Não sei, eu acho que é isso mesmo, né? É porque assim, é muito. É aplicar os teoremas, né? Não tem intuição, é aplicar os teoremas, né? Talvez a intuição esteja lá nos teoremas e aí à medida que você vai aplicando, você vai perdendo, né, a intuição, né? É intuição em cima de intuição, né? Vai ficando complicado de enxergar tudo num único golpe de vista. Ou seja, então, basicamente assim, o que a gente viu aqui é uma receita de bolo. Vai se fala assim, pô, eu quero provar se uma equação define ou não define faceta. Aplique essa receita de bolo aqui. Se der certo, é porque a tua inequação define faceta, tá bom? Aí tem um exercício aqui, ó. Prove que essa inequação aqui define faceta de PI, tá bom? Então tenta ver se você consegue fazer isso aí. Se tiver afim aí, um bom exercício, tá bom? Vai lá e tenta fazer, aplica a mesma receita aqui, ó, faz essas mesmas contas aí, encontra as relações, vê se bate as relações, se bater é porque essa inequação aqui define faceta, tá bom? O que acontece se eu tentar usar, e nesse caso aqui é faceta, tá? Então você tem que conseguir encontrar relações iguais aqui. Não iguais a essa aqui, mas a relação que você encontrar aqui fazendo isso vai ter que ser igual à relação que você encontrar fazendo isso aqui. Então nesse caso aqui você vai dar certo, né? Você vai bater. Agora a pergunta, né? O que acontece se eu tentar usar esse teorema 14 para uma desigualdade que não é uma faceta? Né? O que aconteceria, tá? Eu vou pular isso aqui, tá, pessoal? Porque eu acho que o vídeo já está ficando longo e basicamente é a mesma coisa. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente acabou de fazer ali, tá bom? Só que o que vai acontecer? A gente vai fazer a mesma coisa, mas não vai chegar nas mesmas relações, ó. Então aqui, ó, fazendo de um jeito lá, a gente vai chegar nessas relações aqui, ó. O π1 tem que ser igual a zero e o π0 tem que ser igual a 2π2 mais π3, tá? Fazendo aqui isso aqui, né? Olhando da primeira forma aqui, a gente chegou nessas relações aqui, ó. Depois, usando agora o fato lá da face estar contida na face genérica, vai chegar numa outra relação aqui, ó. A única coisa que você vai conseguir concluir é que o π0 é igual a π1 mais o π2 mais o π3. Eu não consigo dizer que o π1 é zero. Se eu conseguisse dizer que o π1 é zero aqui também, aí eu teria as mesmas relações, aí sim eu poderia afirmar que a desigualdade aqui é faceta. Mas como não bateu aqui, ó, aí eu não posso afirmar que a desigualdade é faceta, tá bom? Qual desigualdade que é? Ó? É o x2 menor ou igual a 2, né? Vamos ver aqui, ó, qual é essa desigualdade, né? Ó, x2 menor ou igual a 2, ó. Tá vendo que ela não é faceta, ó? O x2 menor ou igual a 2 é essa aqui, ó.
Então ela é uma face que pega só um vértice aqui, ó, desse poliedro, né? Ela não é uma faceta, tá bom? Por isso que eu apliquei o teorema e não deu certo, tá bom? Então é isso que acontece, né? A pergunta era o que acontece se eu aplico o teorema numa desigualdade que não é faceta? Não vai dar certo, as relações não vão bater aqui, vai, não, tá bom? Assim a prova não pode ser completada, então não vou conseguir provar que é faceta se a inequação não é faceta, né? É, teoria, deixa eu voltar aqui para maximizar esse negócio aqui. Observações relevantes. Apesar de não ter sido possível completar a prova anterior, podemos aprender com os erros. Se observarmos a relação, essa relação aqui, ó, a última aqui que a gente obteve, ela dá uma dica de quais relações ou qual relação deve ser atendida pelos coeficientes da desigualdade genérica que define o F', tá bom? No exemplo, essa relação é verificada por essas duas desigualdades aqui, as quais são definidoras de facetas de PI, tá? Então isso aqui é só uma dica, tá? De que assim, ó, isso que você fez não é totalmente inútil, porque se você pegar inequações que satisfazem essa relação aqui, ó, aí você vai estar encontrando. É óbvio que depois você vai ter que provar isso, né? Mas ela te dá uma pista de facetas do teu poliedro, entendeu? Porque ela vai satisfazer essa relação aqui, aí você vai encontrar essa desigualdade, e aí se você encontrar, né, alguma desigualdade que satisfaça essa relação, aí provavelmente ela vai, a hora que você fizer lá a primeira parte aqui da aplicação do teorema, vai bater aqui essa relação, vai bater com a de baixo, tá bom? Ou seja, ela vai ser uma faceta, tá bom? Então isso aqui, esse teorema, ele é importante também não só para você provar que uma determinada inequação é faceta, mas também para, caso você pegue lá uma inequação que não é faceta, pelo menos você consegue descobrir relações aqui que te dão uma pista de qual é a cara que teria uma faceta que seria uma faceta que contém essa face que você mostrou, né? Porque aqui no caso, ó, deixa eu ver se elas estão, se eu consigo desenhar. Eu não sei se eu vou conseguir desenhar aqui. Eu acredito que essas inequações que ele está falando ali, ó, devem ser essas aqui, ó, o B é C, essa aqui e essa aqui, porque a face que eu comecei lá o procedimento, ela tocava nesse vértice. Então, aí como ele vai me dar uma pista de faces que contenham essa aqui, ela vai me dar a pista dessa faceta e dessa faceta aqui, tá bom? Então, se eu conhecer pelo menos uma face do poliedro, eu tenho uma pista das facetas que contém essa face, tá bom? Deixa só eu ver uma coisa aqui, ó, na descrição que estava aqui, ó, aqui, né? O BC é isso aqui, né? Menos x1, x2 tal, menos 3. E tem essa aqui, 22x9, né? 2239. Deixa eu ver se uma daquelas ali, ó. 2239, né? 2239. Então, assim, é aquilo mesmo, né? O 2239, ó. Cadê? Deixa eu só ver aqui, ó. O 2239 é o CDF, né? CDF. CDF. Então ela é a face, se você olhar para a faceta que é a que pega o C e o D lá, né? Então o C e o D, deixa eu voltar esse desenho aqui. O C e o D. Tá vendo? Então assim, ó, eu comecei a aplicar o teorema em cima dessa face aqui, ó, que pegava só no vértice D, e eu descobri a faceta CD aqui, ó, que pega nesse vértice, mas pega nesse outro aqui também, tá? E aí a outra faceta eu estou chutando aqui, eu acredito, né, que deve ser essa aqui, do BC, tá?
essa outra aqui, ó, essa menos 2, 2x3 aqui. Eu não vou voltar lá, depois vocês conferem lá. Outra forma de provar, agora a forma que eu acho intuitiva aqui, que é o método direto, né? É mais intuitiva. Outra forma de provar que uma desigualdade define uma faceta é mostrar que o número máximo de pontos afim independentes na face representada pela desigualdade é igual à dimensão do poliedro, tá? Porque aí eu vou... Ah, mas eu já tô cansado, já, para mim já deu já. É porque ela tem mais a ver com, eu vou explicar meio rapidamente aqui, né? É que assim, ó, quando eu é, para ser a faceta aqui, ó, eu pegaria pontos que estão em cima da face, né? Então, se eu pegar, tipo, olhando para duas dimensões, né? Se eu só tenho um ponto que está na face, aí, né, se eu só conseguir te mostrar um ponto, como é que você vai acreditar que essa face ela tem dimensão, né? A dimensão que eu queria, né? Agora, se eu conseguir mostrar para você dois pontos aqui, ó, pegar o D e o C, por exemplo, que estão nessa face, aí eu já tô tipo te mostrando que a face tem uma dimensão maior. Só que aí o problema é que assim, quando vai aumentando as dimensões, aí a gente não pode pegar pontos colineares, né? Então, se eu olhasse lá para aquela figura, essa aqui, ó, se eu quisesse pegar uma face aqui, ó, uma faceta, né? De um poliedro que tivesse três dimensões aqui no R3, de dimensão cheia, né? A faceta ela teria que ser, por exemplo, isso aqui, ó. Né? Então, para eu te mostrar essa faceta, não basta eu te mostrar três pontos quaisquer aqui, ó. Porque se eu te mostrar o D, o C e um outro ponto aqui no meio deles, né, colinear, que seria uma combinação afim desses dois, aí não vai servir para mim, entendeu? Então eu teria que pegar três pontos afim independentes, que aí sim eu tô te mostrando que isso aqui é uma faceta, tá? E eles nem precisariam ser vértices, tá? Eu tô falando vértice, mas se você pegasse um ponto aqui, ó, imagina essa face aqui, ó. Aí eu pego um ponto aqui, outro aqui em cima, seriam três pontos afim independentes que satisfazem essa desigualdade aqui com igualdade, tá bom? Tá, então acho que esse é o jeito mais intuitivo para mim, né, pelo menos, de provar que uma desigualdade define faceta. É pegar os pontos, ou a quantidade suficiente lá de pontos afim independentes que satisfazem aquela desigualdade com igualdade, tá? Última observação aqui, ó. Se P é uma formulação para X e o PI é o fecho convexo desse X aí, não é necessariamente verdade que a dimensão de P é igual à dimensão de PI, tá? Ou seja, eu posso ter uma formulação que, que a dimensão dela não é a mesma dimensão do fecho convexo dos pontos, beleza? Nem sempre a minha formulação vai ter a ver aqui com é isso, né? Assim, não tenho como garantir, tá? A minha formulação ela pode ter uma dimensão maior do que a dimensão do fecho convexo do X. Não menor, né? Menor não, porque a minha formulação ela tem que conter o fecho convexo do X, tá? Mas ela pode ter então uma dimensão maior do que a dimensão do conv de X. Certo? Acabou! Beleza, pessoal. Abraços aí. Até a próxima. Boa semana aí para todo mundo.